Ô Elias, deixa eu te falar uma coisa. Olha, eu acho que a ofensiva das Big Techs, etc., para manter o Brasil no atraso, ela já começou. A gente já está vendo umas coisas aí bastante esquisitas, né? Mas você não acha que o outro lado também tem que acordar um pouco? Porque você quer ver uma coisa? O que eu noto nas forças progressistas, você quer ver um negócio? Você falou bem uma coisa, a direita capturou as redes sociais. Você não vê quase podcast da esquerda, você já notou isso aí? Quase não tem. Então, você acha que o pessoal mais progressista não está enxergando que a dinâmica da comunicação hoje é outra? Eu vejo muita gente insistindo, por exemplo, eu estava vendo um sujeito aí, ele insistindo num programa de televisão. Pô, Elias, ninguém mais assiste televisão hoje no Brasil. O cara só usa a TV para ver YouTube, essa que é a verdade. Mas você não acha que tem que haver um choque agora nos setores mais progressistas, para acordarem que, olha, a comunicação mudou a maneira como se fala com a sociedade. Como é que você vê tudo isso daí? Você não acha nada. Comandante, não é uma análise fácil. Existe o diagnóstico, que é esse mesmo, né, que você coloca para a gente. Nós estamos muito atrás na comunicação. Eu, honestamente, como não sou um homem da ciência da semiótica, eu não sei como responder essa pergunta de forma precisa, temos que fazer tal coisa, mas é fato que é algo que precisa ser feito. Agora, o nosso problema do campo progressista, ele é subjetivo também, não é somente força política, né? O que significa ser um problema subjetivo? Nós temos um problema muito sério de nós não observarmos o seguinte: no centro do sistema capitalista, a esquerda, como ela já foi capturada há muito tempo por pautas liberais, né? Não existe no centro do sistema não existe uma esquerda insurgente forte, por exemplo. Os partidos comunistas nos Estados Unidos, a tradição de partido comunista muito forte, ela foi destruída dos anos 20 do século passado, com a repressão nos primeiros 30, 40 anos do século passado, ela foi brutal contra os comunistas. Então os americanos nem têm uma cultura mais de welfare state, de partido comunista. Então, os americanos não existe uma esquerda digna desse nome nos Estados Unidos. Na Europa, que ainda existe uma tradição, existia uma tradição do welfare state, de sindicatos fortes, partidos comunistas fortes, também a esquerda, no seu grosso, foi completamente capturada para pautas liberais, por pura falta de bandeira, porque eles não se dizem marxistas, leninistas, não são revolucionários, não tem essa pauta da superação do capitalismo a partir de uma via leninista, né? Não estou aqui advogando por isso, apesar de me ver como parte dessa corrente política, né? No Brasil, o que sobra para a esquerda brasileira, por exemplo, para o campo progressista, né? e que nos diferencia no fundamental com a direita e com a extrema-direita, que é a pauta do patriotismo, a centralidade da questão nacional. Isso é o que deveria nos diferenciar da extrema-direita. Por exemplo, Bolsonaro está quase sendo preso, né? Sabe? Só que ninguém está falando que ele está sendo preso, que deveria ser preso, por quê? Pelo fato de ele ter sido um dos governos mais entreguistas do Estado do Brasil, ou seja, o governo que vendeu patrimônio público, um governo que tentou fazer um acordo com os Estados Unidos para explorar a Amazônia, um governo do boné vermelho, do Great America, Make America Great Again, ou seja, é o governo do MAGA, vamos dizer assim, e tomou para si os símbolos nacionais. Enquanto que a esquerda se perde e não percebe que essa é uma pauta que nos coloca na ofensiva em relação a eles. Então existe um problema que é subjetivo do campo progressista, que é não perceber a centralidade da questão nacional. Ela não percebe a centralidade da questão nacional porque ela não se vê como parte do Brasil, em certa medida. Ela não se coloca como parte do Brasil, ela não se vê como brasileiro. Lógico, somos todos brasileiros, mas não percebeu o Brasil a partir de um mundo em que blocos de capitais estão disputando espaços no mundo, né? Sabe? Então o Brasil é muito mais uma expressão geográfica do que um bloco de capital a ser defendido em si. Então, quando a esquerda não percebe isso, ela perde um elemento fundamental que é igual aos europeus, né? A esquerda europeia. Então, o problema é uma questão que envolve uma falta de compreensão da questão nacional. E aqui tem uma brincadeira que o pessoal fala assim, vai lá falar pro comandante Marinazzo que os comunistas são os maiores patriotas. É verdade mesmo, sabe? Só que os comunistas é a minoria da esquerda. Isso eu sei faz tempo, né, Elias? Claro, o comandante sabe disso há muito tempo, né?
Então falta isso, falta uma visão global de país, uma visão de país para daqui 10, 15, 20, 30 anos, para tentar começar a igualar o jogo, porque o elemento subjetivo está pegando muito forte para a gente, né? Mas é que tá, Elias, é uma coisa que a gente debate aqui. Eu converso muito com o pessoal da Voz Trabalhadora. Uma vez por mês a gente faz uma live lá, é muito legal. Eu adoro o Celso e o Portinho, a gente conversa muito sobre isso. É aquela história: se você tem uma esquerda que não se identifica com as classes populares, ela se torna igual à direita, Elias. Exatamente. Na mesma vala. Esse aqui é o problema, porque hoje em dia, o que você tem de esquerda mesmo hoje? O Partido Comunista e o PCO, que é aquela esquerda raiz, nacionalista, desenvolvimentista, etc. O resto, Elias, ficou um negócio meio complicado. Agora, a turma não está percebendo uma coisa, e essas eleições aí, as últimas eleições, elas mostraram isso, que a sociedade, principalmente as classes mais pobres, não estão mais se identificando com isso, Elias. Então, está na hora de um choque de realidade, né? Talvez o choque de realidade venha a partir de uma derrota cachapante ano que vem e a gente vai ter que correr para algum lado, porque existe essa possibilidade. Sábado, por exemplo, vou contar uma história aqui para vocês. Eu saí na bateria da Vila Isabel, né? Eu sou ritmista de bateria de escola de samba desde a minha infância, né? Em São Paulo. É o meu lado B, né? O meu lado A, não sei. Eu sou corintiano e gosto de samba, né? E sou professor, sabe? Enfim. Ó, tem uma máfia de corintiano nesse canal aqui que você não faz ideia, cara. Isso é importante. Isso é importante. Isso é ideológico, inclusive, é nacionalista, enfim, é socialista, enfim. Aí na bateria da Vila Isabel, mais de 10 pessoas da bateria, é povão, tem gente que mora na favela, aqui na comunidade. O pessoal fala comigo, Elias, essa história de inflação de alimento. Cara, ou seja, as pessoas estão tendo informações, evidentemente, que essa coisa da inflação de alimento, ela é bem utilizada pela extrema-direita como uma arma de propaganda como agir contra nós. Nós não sabemos responder, sabe? E aí eu tentando explicar para eles, olha, as coisas não é culpa do governo Lula, houve um desmonte da Conab, houve um desmonte dos estoques reguladores, existe um fenômeno na economia brasileira que é a formação de preços a partir de monopsônios, oligopsônios, que são os monopólios da oferta de alimentos, não monopólio sobre a venda de alimentos, ou seja, eles formam preço, enfim. Você tem que explicar para as pessoas nessa dinâmica, né? Elas não querem saber, a culpa é do governo Lula. O que significa isso? Significa, em certa medida, que nós estamos perdendo o povo, coisa que o Lula ainda tem o grande ativo nosso, é o Lula nesse aspecto, né? Então, na medida em que nós não conversamos com as pessoas, em termos materiais, ou seja, nós estamos perdendo a capacidade de falar para elas, olha, o teu filho vai precisar de emprego industrial, porque o problema da extrema-direita no Brasil é que ela se alimenta da falta de mobilidade social, né? E outra coisa que a gente percebe também, que a gente fica lendo, né? As pessoas, o povão não quer ser chamado de pobre mais, essa que é a verdade. Então existe um fenômeno no capitalismo em que as pessoas, várias pessoas dizem isso, elas estão hoje operando no Uber, ou em cima de uma bicicleta, com uma coisa nas costas, um isopor nas costas, elas são empreendedoras porque elas são donas do tempo delas. Então elas querem ser tratadas como empreendedoras que elas se veem. E não adianta você e outra pessoa fazer um discurso conceitual sobre empreendedorismo, porque não vai resolver nada. Ou seja, nós temos que nos adaptar a essa nova lógica do capitalismo, que já chegou no Brasil faz tempo. Então nós vemos parcelas à esquerda com discurso ainda muito centrado na centralidade da questão social, a questão da concentração de renda, o que não é incorreto, mas ela não é a contradição principal e antagônica do país hoje, né? E uma outra parcela das esquerdas que elas absorvem pautas, vamos dizer assim, que na minha opinião são civilizatórias, não são identitárias, né? Porque aí é a questão de dar universalidade para as pautas, né? Mas não consegue entrelaçar essas pautas, a questão racial, a questão de gênero, a questão LGBTQI+, a questão indígena, que não são pautas identitárias, são pautas civilizatórias, mas não conseguem observar que essas pautas, elas só vão ser solucionadas e encaminhadas dentro do escopo de um projeto nacional de desenvolvimento, né? Enfim, e a partir daí se construir um discurso que tenha consequência e consiga atingir o povo no curto prazo, né? Então, o meu diagnóstico vai um pouco por aí, do problema subjetivo, da falta de compreensão da questão nacional, do lugar do Brasil no mundo,
né, e de observar a realidade como se fosse a mesma de 20 anos atrás, e não é mais essa realidade. Né? Enfim, daria um programa inteiro só para falar dessa questão do Brasil, né?